Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim que a grande Mãe Maria Santíssima possa nos abençoar nessa noite e sempre. Que possamos ter um estudo maravilhoso, muito bem abençoado pelos nossos guias e que possamos aprender profundamente nessa noite em relação ao tema do terceiro olho, a glândula pineal, como funciona a mediunidade de evidência e todos os mecanismos psicológicos associados a esse símbolo e esse ponto de energia que existe no nosso corpo astral, no nosso corpo fluídico. Bem, bora lá. Iniciando, eu vou colocar essa imagem aqui que vocês estão vendo aí na tela para representar o terceiro olho, porque para mim é uma imagem que passa muito a ideia do que ele é. Ele, afinal, é um ponto de energia que a gente tem no corpo, em chakra, de onde nós escorremos energia para que a gente possa vivenciar a nossa mediunidade associada à vidência e as energias associadas a ver e sentir os espíritos. O terceiro olho, ele é um dos chakras, o chakra frontal. Chakra é uma palavra lá do sânscrito que significa algo como ponto de onde escorre energia, de onde escorre nosso fluido. E o terceiro olho nada mais é do que esse plexo que fica na região da testa. Vou mostrar aqui rapidinho, relembrando a vocês a explicação dos 7 chakras. Para quem não lembra, quem não estudou, quem não estava no dia, eu tenho lá no canal do YouTube as palestras onde eu falo sobre ansiedade e depressão. Eu ensino a meditação, ensinando sobre cada um dos chakras, qual a função de cada um deles e como equilibrar cada um deles. Vale a pena vocês irem lá, é uma palestra inteira só sobre os chakras, só sobre o funcionamento e energia deles. E aqui eu vou passar por cima de cada um só para a gente relembrar. O primeiro chakra de todos é o chakra básico, que aqui está escrito como chakra raiz, porque ele fica lá na região do sistema reprodutor. Alguns chamam de raiz, alguns chamam de básico, alguns chamam de genésico e por aí vai. Cada um dá um nome diferente. Eu chamo de plexo genésico porque lá nos livros que eu li e aprendi sobre, os livros de Edgar Armond, sobre passes e radiações, e os livros de Ramatiz, se chamava de genésico porque esse é o plexo que faz a gênese, a criação. Quando o plexo genésico do homem, que está nos testículos, durante o ato sexual, se reúne e se conecta com o plexo sexual feminino, que está nos ovários, está associado ao sexo, e todo esse processo da geração da vida, o plexo genésico, ele gera, ele tem os genes necessários à geração da vida. Então, o genésico, ele está associado a isso, ao prazer, ao tesão, aos prazeres materiais e também aos desejos de ter objetos e materiais físicos. Aqui nessa imagem demonstrativa está dando DD de que você, durante meditações, você pode usar o mantra Eu Sou, mentalizando esse plexo, mentalizando a energia dele para que ele se equilibre. E você, é claro, lá na palestra eu explico melhor e mais aprofundado, você pode fazer mentalizações associadas ao que você deseja para a sua vida. Por que o mantra Eu Sou? Um mantra nada mais é do que uma frase, uma palavra que você fica repetindo durante a meditação para ajudar você a se concentrar naquele ato. O eu significa, obviamente, você e a sua energia verdadeira ancestral, e sou representa o que você está definindo que a partir de hoje você quer ser alguém equilibrado energeticamente nesse plexo genésico. O segundo plexo, que em alguns é amarelinho, mas aqui está como laranja, enfim, é o plexo básico, que aqui está chamado como sacral, e o plexo básico está associado aos intestinos e todo o processo de agregar e absorver os nutrientes para poder formar o bolo fecal e a excreção. Então, o plexo básico está associado ao processo de equilibrar as energias positivas e negativas dentro da gente. Ele está associado ao eu sinto aqui.
Pelo que eu aprendi, ele não é um plexo associado à sexualidade, é o raiz que está aqui, escrito como raiz, mas que é o genésico, que é o da sexualidade. O básico, ele tem associação, que está aqui escrito como sacral, com esse equilíbrio das duas energias. A energia positiva e negativa e a nossa dualidade humana. O terceiro plexo que está aqui como solar é realmente também como eu chamo, que é solar porque da ligação com o Sol como sendo brilho, como sendo aquilo que dá vida, como aquilo que dá energia. Afinal, o solar é o plexo associado ao sistema gástrico, ao estômago e todo o processo de digestão. E está aqui dizendo que você pode mentalizar falando ele como eu faço. E você pode fazer meditações pensando, eu estou desanimada, estou cansada hoje. Vai lá e pensa, eu faço isso, eu aconteço com aquilo, eu consigo isso. Você pode falar várias palavras associadas a esse poder de conseguir e de desejar. Assim como o básico ali está escrito, eu sinto, no sentido de sentir como se equilibrar. E aí agora a gente vai para o plexo do coração, que é o plexo cardíaco, que está associado ao amor universal, a se doar, a ter um bom coração, a ser uma pessoa generosa, amável e tudo mais. O plexo da garganta, que é o laríngeo, que está associado aí ao eu falo palavras bonitas, eu falo palavras verdadeiras, eu falo palavras edificantes que animam a pessoa. Vou pular agora para o coronário, porque é o eu sei. O coronário é o plexo associado ao cérebro e todos os nossos pensamentos. Então, eu sei o quanto é importante me cuidar, eu sei o quanto é importante me amar, entre outras coisas que você pode falar como mantra. E agora, voltando e focando para o plexo frontal em si, já que hoje o tema da palestra é esse, o plexo frontal e o desenvolvimento da mediunidade de evidência e o terceiro olho, como alguns chamam. O plexo frontal ele está aí associado ao eu vejo. Como está escrito aí, está associado à intuição, à lucidez, à meditação e à confiança. Como eu falei, hoje o tema é o plexo solar, ou o plexo frontal. E o plexo frontal está associado a todo esse processo mediúnico. Então, eu vou hoje me aprofundar e tentar me especificar o máximo possível nesse plexo em si. Para vocês entenderem todas as mitologias, todas as explicações, todos os ensinamentos em relação ao plexo frontal ou o famoso terceiro olho, primeiro a gente tem que fazer uma breve recapitulação histórica. Por quê? Porque para a gente entender toda essa mitologia, todos esses ensinos associados ao terceiro olho, a gente tem que voltar aos egípcios lá muitos e muitos anos antes de Cristo, uma das primeiras religiões mais filosóficas que deu uma base de estudo e de explicações para o que seria o terceiro olho. E lá no Antigo Egito tinha-se um símbolo muito famoso, que era o símbolo do olho de Horus, que é o símbolo que dá ensino, que dá explicação e definição para que a gente saiba por que o terceiro olho é o terceiro olho, qual a funcionalidade dele e para que ele serve. Conta-se na história lá da mitologia egípcia que existia uma dupla de deuses principais, que era o deus Osíris e a deusa Ísis. É claro que tem a trindade, que seria Ra, Ísis e Osíris, enfim, não vou me aprofundar aqui, mas basicamente vamos dizer que Osíris era o principal deus associado à justiça, ao equilíbrio e também à prosperidade do reino, etc. E Ísis era a deusa da fertilidade, da abundância, da colheita e tudo mais. E eles tiveram juntos um filho chamado Horus, que era o famoso deus com olhos de águia, que ele era forte, que ele era poderoso, que ele era esperto, que ele tinha todas as grandes boas características tanto da mãe quanto do pai. Conta-se na mitologia grega, egípcia que em um determinado momento Set, que era o deus associado à morte, à vingança, à dor, ao sofrimento, enfim, e tudo que era de ruim, as brigas, em guerras, etc., ficou com inveja do seu irmão Osíris, da sua felicidade com a sua esposa Ísis e também de seu filho Horus. E Set fez uma emboscada. Eu estou explicando aqui muito por cima, não estou detalhando, não estou me aprofundando, porque senão eu vou querer contar toda a história e eu sou aficionado por mitologia egípcia, então estou passando por cima exatamente para não me dar
o gostinho de querer explicar tudo detalhado. E Sete ficou incomodado com tudo isso em relação a Osíris e Ísis, e então ele fez um banquete e ele resolveu enganar o irmão, e ele prendeu o irmão Osíris num sarcófago, cheio de pregos e tudo mais, e ele matou o irmão, enganando esse irmão dessa forma, e depois ele cortou o corpo de Osíris em vários pedaços, jogou no rio Nilo, e tem toda uma história da conexão, de como Ísis foi atrás, de como Ísis recuperou cada um dos pedaços, como ela uniu, como um determinado pedaço, que eu não vou citar aqui, sumiu, e etc, etc, etc. E desse pedaço que ela depois acabou encontrando, veio a concepção do garotinho Horus. E Horus, ele veio com a missão de vingar o seu pai, dele fazer a vingança dele retomar o trono do Egito, já que o seu tio Sete tinha se apossado do trono do Egito, enquanto sua mãe estava preocupada tentando recuperar o pai e tudo mais. Nisso, a história conta que numa dessas batalhas entre Horus tentando recuperar o trono contra o seu tio Sete, um de seus olhos foi arrancado pelo seu tio. Em algumas histórias diz que é o olho direito, em algumas histórias diz que o olho é o esquerdo. E, dependendo de qual olho você interpretar que foi o arrancado, a explicação é totalmente diferente. Porque não sei se vocês sabem, mas cada olho ele está associado a um dos lados do cérebro, um dos lóbulos do cérebro. Então, alguns dizem que o olho direito ele estaria associado à parte racional e o olho esquerdo estaria associado à parte emocional. Ou então que o lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro, como muitas literaturas e livros lá da década de 90 diziam. Hoje em dia a gente sabe que, na verdade, o cérebro inteiro faz todos os processos, que não tem isso de um lado racional, de um lado emocional, e que, sim, existem algumas pistas, algumas partes do cérebro mais virada à direita, que tem mais relação com a coisa, mais virada à esquerda a outra, mas não é bem assim. Mas, resumindo muita história, se nessa história a gente interpretar que foi o olho direito a ser arrancado, toda a história da interpretação vai ser entendida que, por estar frio e cego pela racionalidade de tentar tomar de volta o trono do seu pai, do seu irmão Sete, Horus perdeu o olho e a parte dele associada à racionalidade, para que assim ele buscasse tentar se entender e se perceber no mundo e tentar trabalhar a falta desse lado racional dele e esse descontrole racional dele. Se a gente for pelo lado do olho esquerdo ter sido arrancado, dá a ideia de que as faltas emocionais, a cegueira emocional da vingança de Sete fez com que ele perdesse o olho associado ao lado emocional, exatamente para que ele trabalhasse e entendesse as suas emoções. Mas eu também não vou me aprofundar isso aqui, porque não é também o tema da palestra, eu vou dando continuidade. Conta-se na história que, após ter sido tido um desses olhos arrancados, depois vocês pesquisem, leem, estudem, descubra melhor qual desses olhos foi. Aqui nessa representação, inclusive, dá para ver que como tem uma perninha para o lado esquerdo, dá a entender que foi o olho esquerdo, que é tecnicamente o que faria mais sentido, que é o lado emocional. É dito que após perder esse olho, durante essa batalha, Sete fez esse ferimento e Horus ganhou de presente um amuleto chamado o Olho de Horus, que foi um amuleto que ele colocou no local do olho que foi arrancado para servir como o olho que faltava. Então, o Olho de Horus, na verdade, é um amuleto. Tanto que muitas pessoas usam broches do Olho de Horus. Eu tenho um broche de Olho de Horus e ele é um símbolo de proteção. Toda essa ideia do olho que tudo vê, do olho que tem no dólar dos Estados Unidos, o olho que o pessoal usa, aquele olho azulzinho que o povo usa contra mal olhado, carrancas, todos esses símbolos, independente de qual seja, que falam sobre um olhar, é a ideia desse olho, não exatamente o de Horus, mas desse olho que tudo vê, desse olho espiritual, desse olho que está além do físico. Tanto que é dito nessa mitologia, nessa história, que esse amuleto que ele ganhou, que é o Olho de Horus, que ele passou a colocar no rosto e usar no local do olho que ele perdeu,
era um olho que dava a ele habilidades extrafísicas. Então, com esse olho amuleto, ele não via mais apenas o plano físico, ele não via apenas essa realidade. Ele passou a ser capaz de olhar também o plano espiritual, de ver também as energias, de ver tudo o que vocês imaginassem, calor, infravermelho, sei lá, todos os tipos de coisa ele era capaz de ver. Porque esse olho que ele ganhou é uma alegoria para falar do trabalho de você fechar cada vez mais seus olhos para o plano físico e abrir cada vez mais o seu olho espiritual para ver o plano extrafísico, para ver o mundo espiritual. Então, toda essa história do olho de Horus é para ele perceber que, cego pelo ódio que ele estava preso à realidade, à materialidade, e ele não percebia que existia toda uma parte espiritual da situação e que era necessário que aquilo tudo acontecesse na história para a evolução de todos os personagens dela. Então, o olho de Horus, ele é um símbolo que representa e passou a representar o terceiro olho, porque através do terceiro olho você consegue começar a ver o plano espiritual. E quanto mais você vê, vislumbra, entende o plano espiritual, mais você vê que o plano físico ele é falso, ele é uma ilusão, uma maia, e que tudo que existe aqui é temporário. Que uma hora você vai morrer, que uma hora você vai desencarnar, e que quando você desencarnar, tudo isso daqui vai deixar de existir. E toda a importância que você dá para coisas daqui vai se perder. Ah, eu quero ter a casa mais linda de todas, com tantos andares, com piscina, não sei o quê. Você vai morrer e tudo isso aí vai ficar aí. Então, do que adianta coisas que aos seus olhos físicos e mundanos é tipo, meu Deus, que coisa incrível, vou mostrar para todo mundo que eu tenho. Se o que realmente importa é o que o seu olho espiritual é capaz de ver, que é o plano extrafísico, e as coisas que o seu espírito pode carregar. E eu estou mostrando essa imagem aqui, porque se vocês observarem, tem um cérebro partido ao meio, né? Os egípcios eles tinham muito conhecimento de mumificação, eles foram os primeiros a fazerem espécies de autópsia. E quando eles fizeram estudos do cérebro, cortando o cérebro ao meio, se vocês observarem o desenho do cérebro ao meio, é exatamente o desenho do olho de Horus. Então você tem um olho de Horus dentro de você, no meio do seu cérebro, entre os dois lóbulos do cérebro, os dois espaços, os dois lados do cérebro, você tem um olho de Horus. E aqui, nessa imagenzinha aqui que vocês estão vendo, tem 45, tem uns números aqui, é exatamente onde se fica a glândula pineal, que é a glândula responsável por toda essa parte de você conseguir ter o seu desenvolvimento da sua mediunidade, etc, etc. Tanto que tem um monte de vídeo no YouTube, um monte de texto falando, aprenda a descalcificar a sua glândula pineal, porque a sua glândula pineal está calcificada. Tem até teoria que diz que o cálcio, um monte de teoria maluca de que o cálcio que você ingere, ele acaba aprisionando. Nada a ver. Glândula pineal, nada a ver com isso. Se é uma glândula espiritual, como é que algo físico, como um cálcio, iria... Enfim. Mas calcificação que eles dizem é no sentido de que a sua glândula não está funcionando, ela não está sendo bem trabalhada. E aí vocês vão agora entender melhor o que é esta tal glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que, obviamente, fica no cérebro, e ela é uma glândula que ela tem um formato e também ela tem tipo a textura, diríamos assim, como se fosse a de uma pinha, a pinha, um peão. E por isso ela tem esse nome, glândula pineal. E a glândula pineal no nosso cérebro é a glândula associada à parte do sono. Quando você está perto de dormir, quando você está começando a sentir sono, é porque a glândula pineal ela está começando a produzir a melatonina e os hormônios associados ao sono, ao relaxamento do corpo, ao descanso, para que você durma. Por isso que tem o deus do sono, Hipnos, por isso que a hipnose se chama hipnose, porque quando você está em estado de hipnose é meio que como se fosse um sono induzido, e por aí vai, porque a glândula pineal é a responsável pelo sono. E eu sempre falo aqui da importância de se ter um bom sono. Se você não dorme bem, nada na sua vida funciona. O nosso cérebro ele tem todo um funcionamento associado aos olhos e ao sol. Quando chega de manhã e começa a entrar luz no seu quarto, ou começa a ficar muito claro o seu quarto,
as suas pupilas, os seus olhos, mesmo que fechados pelas pálpebras, eles conseguem começar a captar luz. E quando seus olhos começam a captar luz, o seu corpo começa a produzir a serotonina, que é o hormônio associado o neurotransmissor associado a você ficar acordado. Por isso que você acorda automaticamente de manhã. Quando você está dormindo corretamente, você acorda automaticamente. Porque o seu cérebro, ele começa a produzir a serotonina e você começa a ficar desperto. A serotonina seria tipo um cafezinho que seu corpo joga no sangue para que você fique acordado. E, geralmente, pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, etc., têm problemas associados à serotonina porque elas estão com o corpo delas desregulado. Tanto que a maioria dos remédios antidepressivos, eles são remédios que atuam na recaptação de serotonina. Mas, enfim, isso é tema para outro dia. Então, durante todo o dia, você está acordado e se sentindo disposto porque tem serotonina no teu sangue. Tanto que o café, ele atua fazendo você fingir e não sentir o cansaço. Porque toda a reação química que o seu corpo gera através do processo do metabolismo dele, do processo da adenosina, trifosfato, todo o processo de ATP, o seu sangue ele vai começando a ficar, digamos assim, cheio de sujeirinha, que vai fazendo o seu corpo se sentir cansado e em um determinado momento tem tanta sujeirinha no seu corpo, no seu sangue, que o seu corpo sente que você precisa descansar e dormir. Quando você bebe café, você meio que está jogando no teu sangue uma coisa que faz o seu corpo não perceber que o seu sangue está cheio de sujeirinha. Por isso que tem gente que toma café e fica mais acordado e mais disposto. Mas é que tá, as pessoas estão viciadas em cafeína. Elas ficam tomando café o dia inteiro. Então isso desregula todo o corpo dele saber se ele deve ficar acordado ou se ele deve descansar. E também desregula o corpo dele saber se o sangue dele está sujinho, precisando ir dormir ou não. Porque boa parte dos processos de limpeza do nosso corpo só acontecem quando a gente está dormindo. Óbvio que eu estou falando de uma forma bem simples, bem mastigada, tirando toda a parte científica de como realmente é para que vocês entendam mais facilmente, mas é basicamente isso. E aí, quando chega a noite, anteriormente, quando os nossos ancestrais não tinham luz, só tinha o sol, quando chegava a noite, lá pelas 6 horas o sol se ponha, eles não tinham acesso à luminosidade. Então não entrava luz pelos olhos, e por não entrar luz nos olhos, no máximo a luz da fogueira, o nosso cérebro ele começava, junto com a glândula pineal, a produzir a melatonina, que, digamos assim, seria o neurotransmissor oposto à serotonina. Então, automaticamente, o nosso corpo começava a ir desligando, já que a melatonina ela meio que abaixa um pouquinho a pressão, ela meio que diminui um pouco a temperatura do corpo, ela diminui a agitação do nosso cérebro e ela começa a forçar um relaxamento do nosso cérebro. Só que depois que a gente inventou a lâmpada, que a gente inventou o celular com a luz forte no rosto, quando a gente está mexendo no celular, quando a gente está usando o celular, quando a gente está olhando a lâmpada da nossa casa acesa, o nosso cérebro desregula e ele não entende que já é de noite, que já está na hora de dormir, descansar. Para ele continua, entre aspas, de dia. Então por isso que tem muita gente que tem distúrbio de sono. Que a pessoa deita na cama para dormir e coloca um celular na frente da cara com a luz autona. Seu cérebro ele não vai entender que você precisa dormir se a luz dele está torando no teu olho. Porque para ele vai entender que é de dia. Aí a pessoa vai lá, quer dormir, mas deixa todas as luzes da casa acesa altão, fortão. Vocês sabiam que, por exemplo, hotel, eles colocam luzes mais amareladas e mais fraquinhas exatamente para te induzir ao sono. Exatamente, se você um dia for no hotel e se dormir no hotel, você vai perceber que luz de hotel é tudo amarelada. Para que você, no quarto do hotel, tenha pouca luminosidade dentro dele e assim você seja induzido mais facilmente ao sono. Por isso que todo mundo diz, eu fui para o hotel, eu dormi em outro país, blá, 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 e eu tive um sono maravilhoso à noite e sonho maravilhosa. Porque todo o quarto do hotel ele foi feito para você dormir bem. Ele tem a temperatura certa, ele tem a luminosidade certa, tudo para te fazer ter um sono muito bom e você sentir prazer em ter dormido naquele lugar. E na sua casa é um monte de lâmpada para cá, um monte de lâmpada para cá,
para lá, computador, celular na cara, e tudo isso impede do seu cérebro conseguir relaxar para dormir, relaxar para desligar. Outra coisa que nem eu falei, café. Você só pode beber café pelo menos 8 horas antes de dormir para que ele não te afete. Dependendo do corpo da pessoa, é melhor parar até 10 horas antes da hora de dormir. Porque se tivesse café no seu sangue, você não vai dormir bem. Francisco, mas eu tomo café e eu durmo como se nada tivesse acontecido. Não, você não dorme. O fato de você ter ficado deitada por horas com os olhos fechados não significa que você dormiu. Você pode ter até dormido, mas dormiu leve. Porque o cérebro, para ele desligar de verdade, para ele dormir de verdade, para ele realmente entrar no estado de sono, ele precisa ter um relaxamento muito grande e a cafeína no sangue não deixa você ter esse descanso. Então, se você não dorme bem, no dia seguinte você acorda cansado, você toma mais café, mais café, mais café, e aí você toma tanto café que você vai lá e dorme mal de novo, e aí você vai lá e tenta tomar mais café no dia seguinte, e quando você vê, você está num ciclo de cansaço, onde você nunca dorme de verdade, onde você nunca descansa de verdade, e aí você fica com insônia, e você começa a mexer no celular até esperar o sono chegar, só que mexer no celular faz com que você tenha ainda menos sono, e quando você vê, você está num ciclo totalmente destrutivo, onde você nunca descansa de verdade, onde você nunca dorme de verdade. E aí o seu cérebro não funciona bem, você se sente angustiado, ansioso, você tem vários problemas na sua vida e não sabe por que é, porque simplesmente você não dorme. E aí você fica mais estressado, mais irritado, e você começa a brigar com todo mundo no trabalho, todo mundo na família, todo mundo em casa, e nunca nada se resolve porque você não está dormindo bem, porque você não está vivendo bem. E, que nem eu falei, é a glândula pineal que regula tudo isso. Se você desregulou totalmente ela, você não vai viver bem. E, que nem eu falei, a glândula pineal está associada ao terceiro olho, à vidência, a ver espíritos e a trabalhar a mediunidade, porque quando você está realmente relaxado, realmente descansado, quando o seu corpo realmente está tranquilo, é quando você consegue entrar em estados de meditação mais avançados. Né? Quando você consegue entrar em estados de sensação muito mais aprofundados. E aí a sua glândula pineal, que eu estou mostrando aqui na fotinha bonitinha, consegue trabalhar direitinho. E aí você consegue entrar em estados de mediunidade mais avançados. Porque um médium, quando ele está incorporado, o cérebro dele, entre aspas, meio que está dormindo, meio que está acordado. E a glândula pineal que ajuda no processo de incorporação. Porque, dependendo do nível de mediunidade, se você é médium consciente, semiconsciente ou inconsciente, a glândula pineal ela vai fazer você se sentir mais relaxado e mais desligado para que o espírito tome conta do teu corpo e assim ele faça o processo de incorporação. E é através das meditações que você vai aprender a regular e trabalhar melhor a sua glândula pineal para que assim você escolha o momento onde você vai incorporar, o momento onde você vai ver espíritos, onde você vai trabalhar a sua conexão espiritual. Então é essencial você ter uma boa relação de entendimento de funcionamento da glândula pineal para que o seu terceiro olho, que é o chakra frontal, funcione. Então tudo que eu expliquei aqui é exatamente sobre como você vai desenvolver o seu terceiro olho. Meditando todos os dias antes de dormir. Ah, eu vou dormir daqui a pouco. 15 minutos antes de dormir. Tira toda a luminosidade do seu quarto. Bota aquelas vendas que a rica usa para dormir. Que até isso elas sabem que aquilo ajuda a dormir melhor. Deixa o local que você está fresco. Roupa bem folgadinha, bem tranquila. Senta no local onde perto de você vai dormir. Pode ser no chão, do lado da cama. E começa a meditar. Puxa o ar fundo, segura alguns segundos, solta lentamente. Bota o relógio, o celular, melhor nem nada, se você não tiver como. E fica lá respirando, segurando, soltando, respirando, segurando, soltando, relaxando o seu corpo, relaxando o seu cérebro. Porque aí, quando você sentir realmente sono e deitar na cama, você vai apagar de uma vez só. E se possível, tente evitar o máximo possível o café. Tente observar, porque Coca-Cola tem café, vários alimentos têm cafeína dentro, chocolate tem cafeína. Então, se você quer comer isso, se você quer beber isso, 10 horas antes de dormir, pelo menos.
A meia-vida do café é 7, 8 horas por aí. Mas como eu falei, cada organismo é diferente. Então, na dúvida, 10 horas antes de você dormir, não bebe de jeito nenhum, não coma nada com cafeína de jeito nenhum. Não beba chá verde, chá preto, que também tem muita coisa que a gente come. Tem cafeína e a gente nem sabe. Então, cuidado para você ter um sono de qualidade. E que nem eu falei, é meditando que você aprende a regular e trabalhar a sua glândula pineal. Porque tem pessoas que em estado meditativo conseguem ficar tão relaxado como se estivesse sonhando, tão relaxado como se estivesse dormindo, ao mesmo tempo que está ali acordado meditando. E as mediunidades, elas estão associadas com o sono, com a leveza e com o relaxamento do sono. Então, se você quer desenvolver o seu terceiro olho, se você quer desenvolver o seu plexo frontal, se você quer começar a ver espíritos, se você quer começar a sair do seu corpo físico para poder fazer viagem astral, você precisa aprender a controlar e entender sua glândula pineal, você precisa aprender a fazer meditações intensas e a conhecer como o seu corpo funciona. Não tem como você meditar e desenvolver sua mediunidade de verdade com um corpo tenso, sem relaxamento, sem meditar todos os dias, sem meditar de verdade. Quando você trabalha de verdade seu cérebro, sua mente, sua glândula pineal, você começa a desenvolver a mediunidade. Tem livros específicos que falam sobre como faz a abertura do terceiro olho, como desenvolver realmente essa glândula e como desenvolver a vidência, ver espíritos. E todos os exercícios são de meditação. Vou citar um para quem quiser tentar fazer isso, quem tentar aprender, mas é claro que você deve fazer isso depois de anos de estudo de espiritismo e de quando você já tiver certeza do que você quer e do que você está fazendo. Você vai sentar, você vai começar a meditar, pelo menos por 5, 10 minutos. Quando você estiver realmente já sentindo o seu corpo muito relaxado, você vai começar a mentalizar uma bola de luz roxinha na sua testa, bem nessa região da testa. E você vai começar a mentalizar essa bola de luz roxinha girando no sentido horário. E você vai começar a mentalizar essa bolinha de luz roxinha abrindo no sentido horário, como se estivesse abrindo um espaço na sua testa para poder abrir o seu terceiro olho, para poder descalcificar o seu terceiro olho e ativar o funcionamento dele. Algumas pessoas durante esse estado, quando estiverem meditando assim, os olhos dela vão começar meio que ir para cima. Vocês já devem ter visto, sei lá, filme de terror, ou então quando a pessoa está prestes a incorporar, que geralmente os olhos dela meio que reviram para cima e fica aparecendo só a partezinha branquinha aqui debaixo do olho, que o povo fica com medo e tudo mais, não é nada demais. É porque quando a gente vai entrar no estado mediúnico, os nossos olhos eles dão uma subidinha, meio que uma viradinha para cima, meio que indo em direção ao terceiro olho, meio que indo em direção à glândula pineal, na verdade. Tanto que quando a pessoa vai ser hipnotizada, geralmente a hipnose é feita com associações com os olhos. Usa, sei lá, como mostra no desenho, o relógio indo e vindo, ou mostra então fazendo algum tipo de exercício de atenção, tudo mais, porque a hipnose também usa dessa mesma base. É muito interessante, inclusive, hipnose. Que inclusive eu tenho um palestra também falando sobre regressão e porque o espiritismo é meio contra a regressão, vale também a pena assistir. Continuando. Então, você vai lá, você vai meditar, você vai começar a pensar nessa bolinha meio roxinha, girando em sentido horário e abrindo cada vez mais. Obviamente, você tem que fazer isso depois de você estar, sei lá, no seu quarto, num local onde você se sente seguro. Antes de meditar, você tem que fazer suas orações, Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cáritas, prece pelo anjo guardião, pedindo a proteção dele durante esse momento seu de conexão com a sua espiritualidade. E aí, depois de ter meditado já por 10 minutos, ter sentido muita energia boa, tranquilo, você vai começar a fazer esse exercício. E aí você vai determinar, hoje, por 5 minutos, eu vou ficar pensando nessa bola de luz roxa na minha testa, se abrindo, e eu vou tentar projetar, colocar, fazer sair dessa bola de luz uma energia para cobrir toda essa sala que eu tô, todo esse local que eu tô. E se tiver algum espírito dentro desse local, quando a sua energia do seu plexo frontal bater nele, você vai começar a ver esse espírito.
Alguns médios no início vêm só tipo uma aura, só um borrão branco, já que vai estar ali os espíritos protetores, né? Se você fez as suas orações certinhas. Ou então você vai ver uma silhueta. Depois você pode começar a ver meio que a forma mesmo do espírito. Depois você pode começar a ouvir ele conversando e falando com você. E por aí vai. E é claro que você sempre deve chamar seu anjo guardião para estar ali naquele momento, para você interagir, para suas interações serem com ele, enquanto ele te protege e te acolhe. E aí, depois desses 5, 10 minutos fazendo esse exercício, você vai mentalizar essa mesma bola de luz da sua testa, em vez de estar no sentido horário, você vai mentalizar ela no sentido anti-horário, como se estivesse fechando aquela portinha de volta, como se estivesse fechando de volta aquela abertura que foi feita. É assim que você vai controlar, porque aí quando você quiser ver espírito, você vai meditar dessa forma e você vai conseguir abrir a região do terceiro olho, e quando você estiver em um local que a energia é densa, atrasada, etc., você vai conseguir fechar também o seu terceiro olho. E obviamente não dá para você deixar fechado para sempre, porque é um ponto de energia, e se você deixar fechado para sempre, para você nunca ver espírito, vai dar problema, porque a energia vai ficar acumulada ali e vai dar provavelmente você, sei lá, dores de cabeça, problemas em geral, etc., cansaço, etc, etc. Então, você tem que ter a responsabilidade, sempre fazer essas meditações, sempre abrir a bolinha, depois sempre fechar a bolinha e fazer esse exercício com muita dedicação para desenvolver a vidência, para desenvolver o terceiro olho. Esse exercício geralmente é aconselhado para quem já está tendo vidência. Sei lá, você já vê vulto, você já vê espírito desde pequeno, etc. Para você aprender a entender a sua mediunidade e controlar ela. Não é um exercício geralmente aconselhado a quem não tem essa mediunidade. A não ser que você já estude por muitos anos e você queira desenvolvê-la tendo consciência. Porque eu estou dizendo, não dá para começar e parar. Não dá para você fazer isso 2, 3 vezes e depois largar de mão. Você vai ter que ter esse cuidado espiritual com o seu terceiro olho o resto da sua vida. Então, por isso que nessa imagem aqui, esse terceiro olho, que eu disse que para mim é o que representa muito bem, tá dessa forma. Ah, sim, deixando claro também, a maioria dos médios de evidência vê mais nitidamente os espíritos quando fecha os 2 olhos físicos. Porque quem vê espírito não vê com os olhos físicos, vê com a testa, vê com o chakra frontal. E essa representação aqui eu gosto muito porque essa representação mostra esse olho aqui, bonitão, um sol como se estivesse dentro do olho, mostrando que a gente projeta luz para fora do terceiro olho, e também um sol ao redor desse olho aqui, que seria tipo o sol, a energia que sai da gente para toda a realidade. Eu já falei várias vezes para vocês que nós somos sóis, nós temos energia. E para quem quiser se aprofundar, refletir, aprender, entender melhor e ver uma série que inclusive é muito curiosa sobre esse tema, tem essa série aqui da Netflix, que é tipo um vídeo, tem uns 20, 30 minutos por aí, que se chama A Incrível História de Henry Sugar. Vocês vão assistir, vão gostar, e lá vocês vão ver e entender melhor essa parte da clarividência e da clareaudiência. Essa incrível história de Henry Sugar, eu vou tentar resumir por cima, sem dar spoiler, sem contar o que vai ter de verdade, só para instigar vocês. Conta a história desse médico chamado Henry Sugar, que estava lá trabalhando no hospital dele e do nada chegou na cidade dele um cara de circo que dizia ser capaz de ver mesmo com os olhos fechados, que era capaz de ver através de paredes e que era capaz de ver através de tudo. E esse cara, em toda a cidade que ia até o hospital local e pedia para os médicos fecharem os olhos dele, colarem os olhos dele, enfaixarem a cabeça dele, fazerem de tudo para ter toda a certeza absoluta que os olhos físicos dele não iriam ver nada. E esse doutor Henry Sugar ficou impressionado porque ele realmente vendou, grudou, colocou atadura na cabeça desse cara, fechou completamente os olhos do cara e o cara continuou vendo nitidamente como se ele tivesse sem nada na frente dos olhos. Tanto que o Henry faz gestos com a mão, números. Ele pede para o cara ler um livro mesmo com os olhos fechados, tapados, com tapume na frente do olho e tudo mais.
ele continuou enxergando. E aí esse cara saiu andando, ele via todo mundo, ele conversava com todo mundo, ele desviava de objetos, mesmo com a cabeça totalmente fechada e com os olhos totalmente fechados, só a narina saindo. E aí vai contando a história que esse Henry Sugar, que esse médico, ele ficou fascinado pela situação e ele resolveu a todo custo entender como é que aquilo era possível. E ele resolve ir atrás desse cara que tinha essa habilidade e resolve fazer uma entrevista com ele para entender como é que ele aprendeu a isso, a ter essa habilidade, como ele desenvolveu isso. E quem assistir vai descobrir, o que eu não vou contar, mas lá nessa história conta toda uma historinha de como esse cara desenvolveu essa habilidade, de que exercícios ele fez para desenvolver essa habilidade e como ele realmente conseguiu isso. E aí o Henry Sugar vai fazer todo o processo de tentar desenvolver a mesma habilidade que esse mestre que ele conheceu tinha. E toda a historinha desse vídeo, desse microfilme, sei lá, é a historinha do Henry Sugar tentando desenvolver essa habilidade e, quem sabe, até superando o mestre nessa habilidade. Então, quem quiser assistir, tem lá na Netflix, também dá para achar fácil na internet aí para assistir, mas assistam na Netflix. E é muito legal porque também tem toda uma base espiritual e também conta todo o processo que muitos monges, muitos mestres espirituais realmente fazem para desenvolver essa habilidade de vidência. Tanto que em muitos locais é feito exatamente da forma que é ensinado no filme. E o filme também conta como se fosse um caso real, e tem realmente casos reais assim, e também conta também o que o Henry fez com essa habilidade. Imagine aí, se você pudesse ver através de paredes, se você pudesse ver através de envelopes, se pessoas oferecessem dinheiro para você ver através de coisas, o que é que você faria com isso tudo? Então, vale muito a pena vocês assistirem a incrível história de Henry Sugar. Eu adorei, eu assisti, encontrei aleatoriamente, alguém sugeriu, nem lembro mais quem foi. Eu fui doido a assistir, eu me apaixonei pela história. E tem muito dos ensinamentos, tem muito dos exercícios que se precisa fazer realmente para desenvolver a glândula pineal e o terceiro olho nessa historinha. Então, vale muito a pena, assistam a incrível história de Henry Sugar e depois me digam o que vocês acharam, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E é isso. Agora é vocês entenderem, quem quiser praticar, quem quiser meditar e tentar entender como destravar, como desenvolver. Aviso logo que não é um mar de mil maravilhas. Da mesma forma que você vai ver coisa muito bonita, anjo guardião, espírito evoluído, luzes maravilhosas, onde você vai ver o anjo guardião do seu amigo, da sua mãe, do seu tio. Você também vai ver coisa muito ruim. Muito espírito obsessor, apodrecido, muita coisa horrenda, muito monstro que filme de terror vai parecer brincadeira. Mas, lembre-se, tudo depende do tipo de energia que você tem. Se você for uma pessoa focada, uma pessoa que ora, uma pessoa que tem a conexão com o seu anjo guardião, que conhece ele, que conversa com ele, que sabe o nome dele, que você vai poder fazer durante o seu processo de desenvolvimento mediúnico, obviamente vai ser algo tranquilo e legal trabalhar essa sua mediunidade. E obviamente você vai ter proteção e amparo dos seus guias para que você desenvolva ela de uma forma saudável e legal. Então, façam o melhor de vocês, trabalhem as suas mediunidades, trabalhem a sua vidência e também a sua audiência. A audiência é a habilidade de ouvir espíritos. Você pode também fazer o mesmo exercício que eu falei aqui, só que imaginando as bolas de luz saindo das suas orelhas e também abrindo e fechando. E é isso, meditar muito, orar muito, se concentrar muito, ler e estudar muito e trabalhar cada vez mais a mediunidade de vocês. Lembrem-se que Deus está olhando cada um de vocês, que vocês não estão sozinhos, que vocês não estão desamparados e que vocês vieram com missões grandiosas e belas aqui na encarnação. Como eu sempre cito, tem um livro que é um desses que eu li sobre essa mediunidade, que dizia que o cara desenvolveu uma mediunidade tão boa que ele via espírito o tempo inteiro, praticamente. Que ele tinha grandes habilidades com isso. Esse cara ia para a reunião mediúnica do centro espírita dele, ele via os espíritos que iam incorporar, os espíritos que entravam junto com as pessoas que estavam andando pelo local.
que ele conversava com esses espíritos, trocava ideia e tirava dúvidas com eles o tempo todo, e que para ele era magnífica essa habilidade. Então, você também pode fazer isso, você também pode desenvolver isso e ter um grande desenvolvimento do seu terceiro olho, da sua glândula pineal, do seu plexo frontal. Então, vale muito a pena vocês estudarem isso, assistam a incrível história de Henry Sugar e aproveitem todo esse conhecimento que foi passado aqui hoje à noite. Tenho certeza que aqueles que usarem vão desenvolver também muito mais da intuição. Afinal, o plexo frontal, para quem não vê espírito em si, vai ajudar na intuição. Se você estiver conversando com alguém, alguém estiver tentando passar a sua perna em você, você vai sentir que tem algo estranho, você vai perceber algo estranho. As coisas vão ficar mais nítidas para você. A verdade do nada vai aparecer para você de uma forma que você vai ficar assim, nossa, então era isso? E você vai ficar muito mais aguçado, você vai conseguir enxergar a realidade de uma forma com muito mais sabedoria. Talvez, mesmo fazendo todos esses exercícios, você não veja espírito em si, mas você vai ter uma visão da realidade muito mais aguçada, muito mais esperta. Você vai ter uma intuição muito mais forte em relação às situações. Então você pode fazer esses exercícios e não desenvolver o ato de ver em si espírito, mas você vai ficar muito mais atento, você vai ficar muito mais perceptivo e você vai ter uma facilidade muito maior de perceber, de sentir as energias onde você for. E eu tenho certeza que as pessoas que usarem essas habilidades para o bem, para o desenvolvimento e para a edificação do próprio espírito, eu tenho certeza que essas pessoas terão o sucesso como a única possibilidade.